Saiu, meu querido, o último episódio de Tales of the Walking Dead num clima sobrenatural. Coisa num nível assim que nem parece que é The Walking Dead mesmo. Será que esse episódio tem alguma coisa que favorece pro universo, tem alguma referência? E o ponto de 35 anos depois do apocalipse? Maior parte acreditava que era esse episódio. Tem ponto que indica isso ou não tem? Vou comentar sobre isso nesse vídeo também, se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje, meu jovem, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise de mais um episódio de Tales of the Walking Dead, esse spin-off aí, né, agora episódio 6, chamado Ladonna. Mais um episódio bem diferente, alguns podem ter gostado, outros não, mas eu tenho algo muito importante pra falar. Sem enrolar, quero pedir demais que você clica nesse like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal que agora tá chegando The Walking Dead, já é a próxima série mesmo, e claro, se você quer garantir a camiseta como essa aqui que eu tô usando, o link tá embaixo na descrição, corre lá. E vamos começar. Minhas primeiras palavras de análise pra esse episódio. Preciso dizer que é um episódio lento, eu acho que boa parte percebeu que a história anda de uma forma muito lenta, mas claro que o principal ponto disso é o nível acima do normal de suspense e de coisa sobrenatural, que assim, de cara, eu não achei um sobrenatural exagerado, porque no final das contas, se você não tiver percebido, é tudo da cabeça deles. Nada ali é real em si. Mas assim, não tô dizendo que o episódio foi bom também. Essa é mais uma história que tinha potencial pra ser muito melhor. E vamos passo a passo desde a abertura para eu explicar o meu ponto de vista. Temos ali uma abertura bem de cara, sem contexto, no escuro, correria, luta, já com o tomzinho sobrenatural, a voz rezando de fundo, negócio louco. E aí o ponto que a gente começa a conhecer os personagens é eles, abandonados na floresta, bem lascados após uma luta com um zumbi seguindo eles. E zumbi esse que é o único, assim, real mesmo do episódio que aparece. Esse é um dos pontos. Os outros zumbis que aparecem no episódio são tudo coisas da cabeça deles, porque eram os zumbis das pessoas que eles mataram antes de estar aí, que aparece mais pra frente. Agora, o zumbi da Maria é real mesmo, porque nesse início a gente não tá vendo coisa da cabeça deles, pelo menos aqui. Mas é claro que eu tenho que abordar aquele ponto. E a questão 35 anos depois do apocalipse, não era esse episódio? Pois é, eu tô pensando a mesma coisa que a maioria que tá assistindo. Cadê os indícios? Cadê alguma referência sobre isso? Meu querido, nada de nada mais uma vez. A gente continua perdido sobre qual episódio de forma confirmada que é 35 anos depois. Se antes eu já tinha um impasse entre o episódio 4 e o 6, acreditava mais no 6, agora eu volto pro impasse. Fica ali entre o 4 e o 6, tem que esperar a declaração oficial. Mas de qualquer forma, é uma perca de oportunidade de mostrar mais esses 35 anos depois do apocalipse. Mas vamos aprofundar na história. A história, de uma forma bem rápida, mostra, né, que a Idália conhecia uma mulher chamada Ladonna Alma, e meio que tem a vibe de que existe uma tradição de que ela tem essa casa e pode receber as pessoas por uma noite. E é pra lá que vamos, né? O ambiente é aí, eles estão com fome, com muito frio ali fora, e de cara é uma senhora bem espiritual, outras coisas, que é curandeira, esses negócios, é uma vibe de que ela é bruxa e tal, mas nesse início tudo se desenvolve bem rápido, tipo, se depois ali, do início até chegar na cena final, tudo vai de uma forma muito lenta, nesse início é bem rápido. Temos ali ela se provando ser uma pessoa um pouco boa, pelo menos, cedendo comida pra eles, mas o Eric sendo a pessoa colocando tudo a perder, por falta de opção mesmo, né? A mulher fala que eles têm que ir embora, mas ele não aceita. Até que acontece uma das mortes mais aleatórias que eu já vi no universo de The Walking Dead. A mulher simplesmente, susto e tudo mais, nem encostaram nela, ela morreu do coração, não sei. O episódio aos poucos vai mostrando, pra quem não sabe, essa vibe de suspense acima do normal. Só que aí tá uma das minhas reclamações. Ele começa com o foco principal dos dois, vivendo na casa, que é o ponto-chave, mas não anda nada. Ele fica parado. Basicamente nada acontece. Esse episódio, na maior parte do seu corpo, é como se tivessem duas pessoas dentro de uma casa, surtando. Ah, eu entrei no banheiro. Ai, meu Deus, o sangue na parede. Ai, meu Deus, eu passei em frente às imagens. As imagens aparecem subindo em mim. Aí aparece ele. Ah, não, é coisa da sua cabeça, tudo bem. Aí ele vê um negócio estranho. Não, é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. O episódio não vai além disso. É os dois perambulando pela casa, suspense, 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 até ter um desfecho. Óbvio que no meio disso tem umas adições que, assim, é minimamente interessante, tipo do papagaio. Eu achei legal, não é um elemento que a gente vê comum no universo de The Walking Dead. Ele interagindo com o animal, que usam também o papagaio pra esse lado mais sinistro, mas volta pra esse mesmo princípio. Basicamente eles entram numa oposição de personagens um pouco clichê, né? É a personagem que vê muita coisa, que tá ouvindo barulhos e coisas sinistras, e ele que não tá vendo nada disso, tá de boa e fala que é coisa da cabeça dela. Tipo, eu não vou negar que pra algumas pessoas, com certeza deve ter dado um medo, um arrepio a mais. Tipo, pra mim, eu não sou muito fã desses negócios meio de espírito, essas coisas. Por mais bobo que seja, sempre nunca gostei de me misturar com isso. Mas precisava acontecer mais coisas pra ter um terror verdadeiro, ter alguma coisa assim. Assim, pra ser plausível e não ficar só criticando, claro que não
não tô aqui pra isso, um ponto assim, vou dar uma sugestão, né, do que poderia ser melhor. Pro tom do episódio não ficar tão lento, eles poderiam, por exemplo, ter feito o Eric começar a ver as coisas um pouco antes, porque você tá vendo a barrinha aqui embaixo, né? Daqui dessa parte mais ou menos, que é quando a Dona Alma morre, até mais ou menos aqui, é só a Idália surtando, ele falando pra ela, cuida da sua cabeça, blá, 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 blá. É só no finalzinho que ele começa a surtar também. Se isso acontecesse antes, eu acho que teria espaço pra coisas melhores. Mas seguindo, a parte de terror é interessante. Achei que o episódio pudesse ser mais escuro, daquele tipo que você nem enxerga direito, mas ficou até que equilibrada a fotografia, pelo menos pra mim. E aí, como eu disse, quando o Eric começa a surtar e começa a ver as coisas assim, e começam a ter revelações do passado, né? Aí que a história fica mais interessante, porque a gente descobre que essa tal de Maria, ela tinha um grupo, que ele matou o grupo ali no início, por isso que eles estão todos ensanguentados e tudo mais. Tudo isso passa a assombrar ele também, e ficam os dois surtados. Só que assim, nesse ponto, sendo sincero, não é pessimismo extremo nem nada. Eu juro que eu já tava desinteressado do episódio ali. Um pouco depois da metade eu já tava torcendo pra ele acabar logo. Mas aí a gente chega no final, que é uma parte que dá até pra gente conversar, só que são 4 minutos de coisas interessantes. E eu falo o quê? As questões da cabeça dela começam a ir ao extremo, misturado com as questões da cabeça dele. Então a casa tremendo e tudo mais, o terremoto muito louco, é coisa da cabeça dela, principalmente, influenciando a dele. Essas questões das imagens deles, como se alguém estivesse vigiando eles a todo tempo, também é coisa da cabeça deles, mas que gera um tom mais sinistro do que todo o resto do episódio. E a mulher voltando é também coisa da cabeça deles, assim como... Aí que eu acho que alguns críticos, tipo o Julian Cannon lá que eu falei, tocaram no ponto de que foi sobrenatural ao excesso, porque essa parte aqui foi um pouquinho. A gente tem, né, a Dona Alma aí quase como se fosse usando poderes, ela puxando eles ali simplesmente com a mão e tudo mais. Algumas pessoas podem ter entendido isso como algo real, porque ficou parecendo que é algo que acontece mesmo. Mas também é coisa da cabeça deles. A explicação real pra esse ponto é que a Idália tava tão surtada que ela mesma tava empurrando o Eric ali junto, e ele junto no surto ali. Tudo que acontece dentro dessa casa nesse final de episódio é os dois se debatendo, lutando, até que a gente chega num desfecho que eu vi e falei, ó, agora a gente sai do patamar episódio ruim, a gente vai pro episódio médio. Posso até falar episódio médio por conta desse final, que a gente vê que eles completamente surtados foram parar nos zumbis ali de baixo, que assim, eu pelo menos acredito também que esses zumbis era coisa da cabeça deles, mas no geral o que eu acho que não é coisa da cabeça deles é isso aqui, o Eric no final das contas esfaqueando a Idália, matando ela e ele morrendo também, eles sendo sugados pelas raízes. Óbvio, eles sendo sugados e tudo mais, é coisa da cabeça também, não é real, mas que os dois morrem no final, eu acho que é algo real, é no resumo geral. Eles chegaram na casa, a mulher morreu, eles começaram a surtar, as coisas começaram a entrar na cabeça deles, eles passarem mal, até que nesse final o surto completo faz com que um mate o outro. A explicação natural pra esse final de episódio, na minha opinião, é essa. Aí sim tá valendo um pouco, tipo, essa cena é bem pesada, uma conclusão, são os primeiros protagonistas dessa série que a gente pode dizer que morreram no final. Óbvio, se o pessoal do roteiro quiser criar uma continuação pra eles depois, eles podem falar que até a morte foi coisa da cabeça dele. Mas eu acho que o público já não vai ter tanto interesse em ver esse pessoal de novo. A resposta sobre ter ligação com algo do universo The Walking Dead é que, por enquanto, nada. A gente não tem nada de indício, até onde eu identifiquei. Então, não teria muito porquê também. E eu fiquei tentando observar a ambientação do episódio pra saber onde que se passa e tudo mais. Vamos ter que esperar declarações também pra saber disso. O episódio termina com essa imagem aqui sinistra, com um papagaiozinho do lado da mulher lá, mostrando que ele é mais um ponto sobrenatural. E minha opinião geral tinha mais potencial, tipo o episódio do cientista lá, ele tinha muito mais potencial ainda, mas ainda assim aquele do cientista é melhor do que esse. Esse pra mim não é um episódio péssimo, digno de se jogar fora, porque como eu disse, tem pontos que salvam, inclusive o final, mas ele ainda assim é o pior dos 6 episódios de Tales of the Walking Dead. Pra mim ele é o último na lista. Sim, eu quero aproveitar pra saber se vocês querem uma análise completa, né, de Tales minha, qual que é meu ranking geral dos 6 episódios e tudo, um resumão geral. Coloque nos comentários, escreve sua opinião também sobre esse episódio. E claro, você tendo gostado ou não, agora é The Walking Dead. Agora, filho, 3 semanas. Na verdade, o dia que você tá assistindo isso aqui, menos de 3 semanas pra voltar The Walking Dead. Que aí a gente vai pra outro patamar. Fica ligado aqui no canal, se inscreve aí pra você não perder nada. Clica nesse like, me ajuda muito na divulgação. E no mais é isso aí, um abraço. Fui!